Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Isso porque este programa é um programa que fala sobre a Bíblia. E nós, como crentes em Jesus Cristo, temos uma alegria muito grande em compartilhar essa paz que recebemos de Jesus Cristo no nosso coração, com a sua vida, sua família. Por isso, te desejamos a paz do Senhor Jesus, para que ao longo de todos esses poucos minutos aqui, que nós iremos aqui falar, discorrer a respeito de alguns aspectos das doutrinas básicas da Bíblia, você possa ter um entendimento de um pouco mais de entendimento das coisas da Bíblia, as coisas de Deus. É importante isso para a sua vida, isso inclusive para ter a sua própria família. E aí, hoje, esse programa, portanto, ele tem esse objetivo, é de esclarecer alguns aspectos relacionados às doutrinas da Bíblia, os ensinos da Bíblia, né? A palavra doutrina significa ensinos. Então, os ensinos da Bíblia, eles são exatamente para ser entendidos conforme a Bíblia fala e não conforme as pessoas informam para a gente. E aí, hoje, nós temos mais um tema para podemos abordar juntos a respeito das doutrinas básicas da Bíblia. E esse tema, ele está na forma de uma pergunta. A pergunta é a seguinte, observe bem. Devemos fazer o bem para sermos salvos? Vou repetir o tema. Devemos fazer o bem para sermos salvos? Muito bem. É claro que para começar a falar sobre esse assunto, é preciso que as pessoas que fazem o bem, é preciso entender que as pessoas que fazem o bem, normalmente elas julgam terem alcançado a salvação em Jesus Cristo por causa dos seus atos de justiça humana. Elas fazem tudo para que, através de seus atos de justiça humana, elas alcancem a salvação eterna em Jesus Cristo. Veja bem, na verdade, é isso que essas pessoas devem continuar fazendo para serem salvas? É uma pergunta. É isso que elas devem continuar fazendo para serem salvas? Vamos fazer outra pergunta? Afinal, o que é então salvação em Jesus Cristo? Vamos então responder essa pergunta citando aqui a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos citar essa pergunta, a resposta a essa pergunta. E essa pergunta é o seguinte, que a palavra de Deus, ela é apta para responder a todas as indagações que as pessoas têm sobre Deus, sobre a igreja, sobre a Bíblia, não é? O fato é que todos os que vivem sem Deus neste mundo, veja bem, eles estão debaixo de uma condenação do pecado. Porque a Bíblia diz isso, ela diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quem escreveu foi o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Agora, na condição de pecador, eu estou explicando ainda, estou respondendo ainda. Na condição de pecador, o homem teria que pagar o preço do pecado dele com a sua própria morte. Por quê? Porque está escrito isso também na Bíblia. Está escrito na Bíblia o seguinte, o salário do pecado é a morte. É claro que no mesmo lugar onde está escrito que o salário do pecado é a morte, está escrito também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, você vai poder confirmar, abrindo a sua Bíblia, isso que está escrito e que nós acabamos de citar aqui da Bíblia. Muito bem. Então aqui está a resposta. Para sermos salvos, nós devemos tão somente aceitar esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, é o único meio de salvação. Aí sim, vamos já responder essa pergunta. Eu quero então concluir dizendo o seguinte, que o único bem que foi feito através do qual nós pudéssemos ser salvos, veja bem, não foi feito por nós mesmos, mas foi feito pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Interessante, quando eu falo o nosso Deus, eu me refiro ao Pai Celestial, porque o maior bem quem nos fez foi Ele. E como foi que Ele nos fez esse maior bem? Foi quando Ele deu o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo.
E Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar. E aí, com a morte de Jesus, o preço do pecado que era para nós pagarmos com a nossa própria vida, esse preço foi pago já pelo Senhor Jesus. E é por isso que você vai ver escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, ou seja, crer no seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí sim, nós temos, portanto, agora a resposta à pergunta. O alvo da salvação de Deus não foi simplesmente pessoas que fazem o bem. Como nós falamos no início, nós vamos até repetir isso aqui, aquilo que nós abordamos no início, para você ver que é importante entender o que é onde está o plano, de salvação de Deus para as nossas vidas. Isso é muito fundamental, esse entendimento. Então, assim, o nosso desejo é que esta pequena colocação aqui, esse pequeno assunto, tenha sido útil para te esclarecer a respeito desse aspecto na Bíblia. Porque às vezes alguém te fala alguma coisa e você não tem certeza, mas vai lá, verifica os versículos bíblicos que nós citamos aqui e você vai conferir nas próprias Sagradas Escrituras o que é que está escrito sobre este assunto. E aí sim, aquilo que outras pessoas te disseram sobre este assunto, desconsidera isso, mas considera somente aquilo que você vai ler na Palavra de Deus e vai entender como uma grande bênção para a sua vida. E olha, muitas pessoas encontraram o verdadeiro caminho da felicidade e o caminho da vida eterna quando fizeram isto que eu estou te recomendando agora fazer. Amém? Muito bom. Eu agradeço então a sua participação e a sua audiência, a sua presença conosco e que Deus então abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar, o senhor e a senhora. E eu desejo então, ao encerrar aqui, a paz do Senhor Jesus para você.